O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, e esta palavra eu quero compartilhar com vocês hoje e também no próximo domingo, tá bom? Então quero destacar um aspecto desta palavra de hoje, e no próximo domingo eu vou estar destacando um outro aspecto desta palavra. Então é de suma importância que você esteja acompanhando, esteja ligado. E eu creio que essas palavras, esse mês de janeiro, final de dezembro e janeiro, elas vão assim, completando uma na outra, como uma coxa de retalho, né? Quem já fez coxa de retalho, às vezes ele olha para aquela coxa de retalho ali, por algumas partes daquela coxa não dá nada, mas à medida que vai juntando e que você olha a peça como um todo, você olha e fala assim, uau, ficou lindo. Eu creio que ao final dessa sequência de palavras que nós teremos, o seu projetando não será mais o mesmo. O seu ano de 2022 não será mais o mesmo, não será mais um ano, mas será o ano do extraordinário sobre a sua vida. Será o ano da expansão sobre a sua vida. E esta palavra, o Senhor colocou no meu coração, porque às vezes a gente é assim muito egoísta. Então quando a gente projeta algo pensando não apenas em nós, mas nós projetamos pensando também em outras pessoas. Quando nós estendemos as mãos, quando nós estamos cuidando daquilo que está no coração de Deus, Ele cuida daquilo, Ele cuida de nós também. À medida que você estende as mãos para outra pessoa, Deus vai estender as mãos também. Se você descobrir alguém que está passando por alguma dificuldade com um filho, imagina que uma mãe que está com uma filha ou um filho desviado, não gosto muito da palavra desviado, fora da igreja. E se de repente você descobre e começa a orar por aquele adolescente, e você começa a orar, Senhor, visita a irmã fulana, dê graça, dê sabedoria, dê força para ela, e traga de volta aquele jovem, aquele adolescente. Mas talvez você está com a mesma situação. Você sabia que enquanto você vai ter muito mais poder, muito mais unção orando por aquela pessoa que você está orando, que é o poder da intercessão, do que propriamente orando pelo seu filho e sua filha? Não quer dizer que eu não vou orar pelo meu filho, pela minha filha, ou alguma mãe, ou algum pai que aqui está, que está com um filho distante. Não estou dizendo que você vai deixar de orar pelo seu filho, pela sua filha. Mas quando nós temos empatia, porque às vezes a gente entra e chora pelos nossos filhos, mas às vezes a gente não entra na presença de Deus e chora pela filha de uma outra mãe, ou pelo filho de uma outra mãe, ou filho de um outro pai. Então eu creio que esses dias Deus está nos convidando, não apenas olhar para os nossos problemas, para o nosso umbigo, mas tirar um pouco o foco e começar a olhar estendendo as mãos. Diga, este é um tempo de eu estender as mãos. De repente você descobre alguém que está passando por alguma dificuldade nas finanças. Mas eu também estou passando dificuldade nas finanças, pastor, eu até estou desempregado. De repente você está passando por alguma limitação lá na sua casa, e de repente você vai lá, tem um pacote de arroz, você vai lá e reparte aquele pacote de arroz e abençoa outra pessoa. Sabia que tem poder quando você reparte? Deus, Ele opera muito mais quando nós repartimos, quando nós retemos. Digo, uau! Então quando eu estendo as mãos, quando eu abro as mãos para abençoar outras pessoas, Deus, Ele olha e fala assim, olha que coisa mais linda, olha que coração mais generoso, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por limitações, mas Ele está estendendo as mãos. Então eu creio que quando você coloca aqui o seu projeto, faz o seu projeto, mas que você também se torna parceiro de outras pessoas e começa a orar por outras pessoas, ajudando outras pessoas, fique tranquilo, enquanto você está intercedendo por outras pessoas, Deus já está vindo ao seu encontro e trazendo o seu milagre. O milagre já está vindo ao seu encontro em nome de Jesus. Diga, eu creio. Então este é um tempo de nós estendermos as mãos e acreditar nas promessas do Senhor. Levante a sua mão e fale, eu estendo as mãos. A Bíblia fala de uma geração de Ur. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a geração de Ur. Esta palavra ela é baseada num livro do pastor Eibe. E esta palavra ele mexeu muito com o meu coração. E eu queria compartilhar com vocês esta palavra nesta noite.
Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 até o 13, diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Aonde que eles estavam? Refidim. E eles vieram atacar quem? Os israelitas, a nação escolhida por Deus. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés estendia ou mantia as suas mãos levantadas, o que acontecia? Os israelitas venciam a batalha. Enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas, Josué lá embaixo, lutando, e Moisés com suas mãos levantadas. Enquanto Josué estava lutando e Moisés com as suas mãos levantadas, o povo estava vencendo a batalha. Eu preciso de um Moisés bem rapidinho aqui, vem aqui na frente, Moisés. Um Moisés aqui que vai me ajudar, vai estender as mãos. Oh, glória a Deus, Moisés é sempre pronto, né? Estenda as mãos aí, Moisés. Então, quando Moisés estava com as mãos levantadas, no alto da colina, em Refidim, enquanto Moisés com as mãos levantava o povo, o que acontecia? O povo vencia a batalha. Só que com o passar do tempo, porque era um exército muito grande, com o passar do tempo, Moisés foi cansando as mãos. O verso de número 12 diz: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, o que aconteceu? Moisés baixava as mãos, o que acontecia? O povo de Israel começava a perdia a batalha. E Arão e Hur, eles eram espertos e eles perceberam, enquanto o nosso líder, Moisés, estava com as mãos levantadas, a gente ganhava a batalha. Moisés então cansava as mãos, baixava a mão, o que acontecia? O povo perdia. Arão e Hur, o verso de número 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Aí Moisés, já estou trocando Abraão. Moisés cansou a mão e o povo começou a perder. E Arão e Hur, eles correram. Preciso de dois aqui agora, um Arão e um Hur, corra aqui na frente. Moisés está cansado, gente, o povo está lá embaixo perdendo, mas vem correndo, Arão e Hur. Aí já veio, Arão já colocou um banquinho e pegou na mão dele do lado e chegou também. Você vai ser Arão e se você de cá vai ser Hur, tá bom? Você tem cara de Hur. Levantou as mãos e ficou com as mãos levantadas. Olha que legal, diga glória a Deus pela vida de Arão, pela vida de Hur. Moisés já cansado, já de idade, mas Deus levantou então Arão e Hur e mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecem firmes até o pôr do sol. Digo, uau! Já imaginou, amados, ficar a noite toda? Ia cansar realmente. Mas enquanto estava aqui Arão e Hur do lado, segurando as mãos, eu creio que de vez em quando também foi cansando, foi escorando de cá, escorando de lá, às vezes baixava um pouquinho, mas levantava de novo, foi trocando a mão, descansava uma mão, e depois vinha, e punha as duas mãos e outra mão, mas eles ficaram ali firmes, até o pôr do sol. Lembrando que aqui embaixo tinha Josué também. Josué estava onde? Aqui embaixo, lutando a guerra. Mas percebe que há uma equipe, há um conjunto, há um corpo. Um corpo. Então, enquanto Moisés ali ficou com a ajuda de Arão e Hur, a palavra diz, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Os amalequitas eram um povo muito mau. Depois você pode estudar mais um pouco. Eles eram considerados uns terroristas do deserto. Eles matavam os mais fracos de Israel. Eles faziam questão de matar as crianças e matar também as mulheres.
Por isso Deus mandou que fosse lá e eliminasse, exterminasse todos os amalequitas. Então Moisés sobe para o monte. Eles vêm, colocam uma pedra para que Moisés possa estar sentando. Esta pedra aqui estava apontando para Jesus. Então Moisés descansa nas promessas de Jesus. Ele senta nesta pedra e descansa. Mas não foi suficiente. Deus sempre vai trabalhar usando pessoas. Alguém para chegar e trazer Jesus, alguém para chegar e apresentar Jesus, e alguém também para estar ajudando a estender as mãos, fortalecendo as mãos cansadas, e as mãos às vezes já enfraquecidas. Moisés, Arão e Hur então se coloca à disposição. Só que Arão, vocês devem conhecer, vocês sabem muito bem quem era Arão. Arão era o sacerdote, aliás, era o sumo sacerdote. A maioria de nós conhecemos a história sobre Arão. Quem foi Arão? A maioria de nós conhecemos quem foi Arão. Mas quem foi Hur? O que aconteceu com Hur? De onde que surgiu Hur? Arão, irmão de Moisés, talvez olhou e falou assim, é meu irmão, e eu já sou, ou sou da linhagem, sou o próximo sacerdote, ou sou o sacerdote, aliás, já era o sacerdote. Talvez Arão olhou e falou assim, eu preciso ir lá e ajudar o meu irmão, eu preciso ir lá estender as mãos. Mas quem foi? Quem foi este homem? Quem foi então Hur? De onde surge Hur? Hur representa uma geração que está se levantando e se colocando à disposição. Hur representa uma geração de anonimato, que às vezes não é citado o nome, mas que se coloca à disposição. E é sobre Hur que eu quero falar nesta noite. Querem aplaudir o Senhor Jesus, que vocês devem estar cansados já também, né? Algumas características de Hur. E eu já vejo você aqui, meu querido, minha querida, como esta geração de Hur que o Senhor está levantando esses dias. Como eu já fiz menção, Hur, ele aparece ali naquele momento e ele se coloca à disposição. Ele não espera ser chamado, mas ele vem e se coloca à disposição. Primeira característica desta geração é uma geração de voluntários. Pessoas no anonimato, que às vezes não aparecem nos holofotes, que às vezes não são destacados, mas são pessoas que são comprometidas com o reino. São voluntários que estão se colocando à disposição, não para serem salvos, mas é porque já foram salvos. Com certeza, Arão, ele se colocou à disposição para ajudar. Eu acredito que o coração de Hur e de Arão era aquele coração, sim, um coração de agradecido. Eu vou lá estender as mãos porque eu já fui tão abençoado. Eu já fui tão alcançado que eu quero também ajudar outras pessoas. Eu já fui tão abençoado que eu também quero colocar-me à disposição. Esta geração de voluntários, preste atenção, geração de voluntário não é uma geração que está fazendo um serviço de graça, mas é um serviço pela graça. Existe toda a diferença. As coisas que são de graça, às vezes não valoriza. Nós iniciamos alguns projetos na nossa igreja que era de graça. Mas era de graça porque alguém já tinha pago, porque alguém estava pagando. Mas aquela mentalidade assim, é de graça, eu faço de qualquer forma. É de graça, eu faço quando eu sobrar o tempo. Mas esta geração de Hur, já foi tão alcançada pela graça, que se coloca à disposição e vem correndo e fala assim, eu me coloco à disposição. Mas o que Hur fez? Hur segurou as mãos de Moisés. Imagina aqui comigo, Josué voltando para casa, e aí ele conta a história. Já viu quando alguém chega de uma batalha, ou chega de uma conquista?
Às vezes batalha não é muito o nosso contexto, né? Mas chega de uma conquista, chega e fala, como é que foi o seu dia? O meu dia foi extraordinário, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro, e aconteceu isso e tal, e tal, e tal, né? Aí imagina também, aí chega voltando para casa. A mulher chega e fala assim, benzinho, amor, paixão. Querido, como foi o seu dia? Foi bom. Não, conta detalhes, não é assim que as esposas falam? Não, conta detalhes. Não, foi muito bom. Não, eu quero detalhes. Como foi o seu dia? Aí o todo sem jeito, né? Como foi o seu dia? Talvez ele disfarce e vai e fala assim, segurei a mão. Não entendi, o que você fez? Segurei a mão de Moisés. Como assim? Como assim segurou a mão de Moisés? Pode não parecer nada. Segurar as mãos de Moisés pode não parecer nada. Mas quando ela chega e fala assim, deixa eu te explicar melhor, meu bem. Antes de você achar que eu não fiz nada, deixa eu te explicar. Havia uma grande batalha. Josué estava lá embaixo, lutando, guerreando. E lá estava o nosso líder, o profeta, com as mãos levantadas. E de repente, quando ele cansava e baixava as mãos, o nosso exército, os israelitas, a nossa família começava a perder. Josué, juntamente com todos que estavam batalhando, começavam a perder. Mas quando o nosso líder levantava a mão, e aí, novamente a gente começava a ganhar. E a gente percebeu que o segredo estava nas mãos estendidas, a direção das suas mãos apontando para Deus. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, apontando para Deus, o nosso exército estava ganhando, estava vencendo. Então eu juntamente com Arão, fui lá e ajudei Moisés a estender as mãos. Então, eu e Arão, nós ajudamos o nosso líder, porque enquanto ele estava com as mãos levantadas, nós ganhamos a batalha. Diga, uau! Diga, eis-me aqui, Senhor. Levante as suas mãos, diga, eis-me aqui, Senhor. Mesmo que eu não seja lembrado, mas eu quero estender as minhas mãos. Eu me coloco à disposição. Eu acredito que esses dias Deus está levantando pessoas voluntárias, com este coração, que não precisa de implorar, né? A gente não vê aqui Moisés implorando, gente, vocês não estão vendo aqui, gente? Vocês querem morrer? Eu não consigo imaginar Moisés gritando de lá, gente, vai morrer todo mundo. Mas eu vejo aqui uma geração sensível às necessidades. Diante de toda necessidade, há o quê? Uma oportunidade. Então eu e você, nós estamos diante de uma grande oportunidade. A oportunidade de nós estender as nossas mãos e falar, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco à disposição, sem ter essa pretensão de ser reconhecido, de ter o meu nome ali na lista, mas eu me coloco à disposição, de você chegar e falar, meu Pai, eu me coloco à disposição. Senhor, eis-me aqui, eu me coloco à disposição. Eu já fui tão abençoado, que eu agora também quero estender as mãos e abençoar também outras pessoas. Chegou o momento de você chegar e colocar à disposição e falar assim, onde eu posso servir? Esta é a minha igreja, eu faço parte. Esta é a minha igreja, o que eu posso fazer para ajudar esta igreja? Mas às vezes aquela mentalidade assim, eu não consigo. Eu sou limitado nisso ou naquilo outro. Saiba que quanto mais você se colocar à disposição, mesmo com a sua limitação, Deus vai agir, Deus vai trabalhar e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Salmo 110, verso de número 3, é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a grande maioria de nós, a gente para somente no Salmo de número 23 ou no Salmo de 91, mas o Salmo de número 110 é um dos mais conhecidos também. O verso de número 3 diz, quando convocares as tuas tropas, olha que coisa extraordinária, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Então eu acredito que esses dias há um toque da trombeta.
A trombeta está tocando, convidando todos aqueles que querem se colocar à disposição. É o tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor, o chamado do Senhor e chegar a falar: Senhor, eu me apresento voluntariamente. Eis-me aqui. Conta comigo, Senhor. Por onde eu passar, eu quero expressar a glória do Senhor. Por onde eu passar, eu quero realmente atrair pessoas através do meu testemunho. Nós somos chamados de cristãos por quê? Porque nós parecemos com Cristo. Por isso eu e você nós somos chamados de cristão, porque nós parecemos com Cristo. E a maior característica do cristão é estender as mãos. O exemplo do Senhor Jesus. Jesus, onde ele chegava, ele fazia a diferença. Ele estendia as mãos, curava os enfermos, curava ali todas aquelas pessoas, libertava as pessoas, lavava os pés, alimentava a multidão. Esses são dias de nós também chegar e colocarmos à disposição. Mas veja um detalhe importante: trajando vestes santas, diga comigo, vestes santas. Depois ele fala da unção da aurora. Esta unção da aurora está falando de um vigor, de um renovo espiritual. Como orvalho, uma nova unção caindo sobre todos aqueles que se colocam à disposição. Você sabia que quanto mais você dá, mais você recebe? Quanto mais você compartilha dos seus dons, mais você recebe? Tem pessoas que não recebem mais dos dons porque ele não compartilha. Quanto mais você compartilhar dos dons, quanto mais você compartilhar daquilo que você tem recebido, mais você vai receber da parte de Deus. E ele encerra dizendo: os jovens virão como o orvalho. Aqui fala também de um vigor. Não apenas jovem, aqui não está falando apenas na idade física, mas de um renovo espiritual. Como alguém que é renovado dia após dia, se colocando então à disposição. Então a geração de Ur é uma geração que ama Deus e que serve as pessoas. Amém, meus queridos? Uma geração que chega diante de Deus e fala: Senhor, eu amo, eu te amo, mas eu também quero servir as pessoas. Uma geração que se coloca à disposição para servir também as outras pessoas. Eu estava ouvindo um estudo, e esse estudo estava falando que quando nós estendemos as nossas mãos para ajudar as pessoas, você libera um hormônio chamado ocitocina. Diga comigo, ocitocina. Quando você ajuda outras pessoas, nós temos uma enfermeira da área, alguém da área da saúde, né? Então, quando você se coloca à disposição para ajudar as pessoas, estende as mãos para a pessoa, libera um hormônio do bem-estar, o hormônio do amor ao próximo, melhor dizendo, né? Então, quando você estende as mãos, aquele sentimento de bem-estar, todas as vezes que você libera ou estende as mãos, este hormônio é também liberado, né? Então eu creio que Jesus, ele era pura ocitocina, porque por onde ele passava, ele ajudava também as pessoas. E também quando as pessoas estão próximas, que percebem este ambiente, eles também são atraídos. Eles também, você começa a liberar também este hormônio na vida das outras pessoas. Então quando você estende as mãos para alguém aqui, as pessoas que estão próximas, elas começam a ver, e dá aquela sensação de bem-estar também, não é isso que acontece? Mas ao mesmo tempo, quando você está próximo, que você vê alguém maltratando aquela pessoa, subjugando aquela pessoa, não vai dando uma coisa ruim aqui, aquela coisa ruim, sabe por quê? Por conta do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós aqui, por conta da nossa natureza recriada, que vai clamar por estender as mãos, por ajudar aquela outra pessoa. Então eu estava ouvindo sobre um determinado jovem, que ele havia perdido a mãe, pouco tempo, e ele saiu numa lanchonete para tomar um café. Enquanto ele chegou ali, ele desejou estar com a mãe do lado para tomar um café. Ele olhou assim, lembrou de quando ele saía para tomar um cafezinho com a sua mãe, ele desejou tomar um café com a sua mãe. Ele viu 3 senhoras entrando, e ele pensou assim: eu não tenho a minha mãe para tomar um café, mas eu posso pagar um café para uma outra pessoa. Na hora ele sentiu isto. Então ele decidiu. Ele chegou próximo daquelas 3 senhoras que estavam. E ele, todo sem jeito, ele disse:
com licença, eu posso pagar um café para vocês? Eu gostaria de pagar um café para vocês e, se for possível, também tomar um café aqui com vocês. E quando ele estava falando, explicando, ele disse, olha, eu perdi a minha mãe há pouco tempo e eu desejei muito tomar este café com a minha mãe, mas aí o Espírito falou em mim que eu poderia, no meu espírito, que eu poderia compartilhar isso com outra pessoa. Enquanto ele estava falando ali, explicando, uma das senhoras levantou e já foi em direção a ele, também chorando, e disse, olha, eu perdi o meu filho há alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu perdi o meu filho. E olhando para você, quando eu vi você, logo veio a semelhança, a imagem do meu filho. Como eu também entrei aqui e desejei ter o meu filho do lado, para que eu pudesse tomar um café. Naquele momento, enquanto aquele jovem estava servindo ali aquele café, ou pagando o café, estava sendo liberado também ocitocina nele, sendo liberada ocitocina também em todas aquelas mulheres que estavam lá. E enquanto eu estou falando isso daqui, sabe que está sendo liberada ocitocina para todo mundo aqui? Vai falar para a pessoa que está do seu lado, eu já vejo você, e muita ocitocina sendo liberada para a sua vida também, em nome de Jesus. Então, a geração de Ur é uma geração que ama servir as pessoas. E quando eu amo, eu renuncio. Porque para algumas pessoas, expressar o amor, abrir mão de algumas coisas, ele acaba renunciando, porque ele ama. Então, o meu tempo, quando eu dedico o meu tempo, é uma declaração de amor. Quando eu dedico os meus talentos, também é uma declaração de amor. Quando eu venho aqui à frente, trago os meus dízimos, traga a minha oferta. Os meus dízimos, as minhas ofertas não é sobre coisas. É primeiro como expressão do amor de Deus, e é também sobre vidas. São vidas que são alcançadas através dos nossos recursos. São vidas que são alcançadas através das nossas finanças. Então, quando eu declaro o meu amor às pessoas, também da mesma forma, eu sou alcançado mais e mais pelo amor de Deus. Agora eu te pergunto, qual é o teu propósito espiritual? Qual é o teu propósito? Qual é o meu e o seu propósito espiritual? Amar a Deus e servir pessoas. Bata no peito e fala, o meu propósito é amar a Deus e servir pessoas. Porque se eu falar que eu amo a Deus, mas se eu não estendo as mãos, alguma coisa está errada. Porque Deus, Ele na sua essência, Ele é amor. E a partir do momento que eu encontrei com Jesus, a minha natureza, ela foi recriada. Evangelho de João 15:12 diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eu já vejo você amando uns aos outros como Deus também te amou, como Ele também nos amou. Estender as mãos como fez o bom samaritano, não esperando receber alguma coisa. O bom samaritano, ele não estendeu as mãos porque ele esperava receber alguma coisa. Eu creio que era porque ele já tinha recebido muito da parte de Deus. Todas as vezes que eu recebo, que eu estendo as minhas mãos, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor também estendeu as mãos por amor a mim. Um dia na cruz do Calvário eu fui liberto através do seu amor, como maior expressão do amor do Senhor para a minha vida. Eu também quero amar as pessoas, eu também quero estender as mãos às outras pessoas. Teve alguém que emprestou um jumentinho para Jesus. A gente conhece a história de Jesus entrando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada em um jumentinho. Mas alguém teve que emprestar um jumentinho. Quem era o dono do jumento? Alguém sabe quem era o dono do jumento? Eu não sei. A Bíblia não fala quem era o dono do jumento. Mas alguém emprestou esse jumento. Jesus entrou triunfalmente. Alguém emprestou. E quem emprestou não estava assim, olha, mas leva uma placa com meu nome. Coloca aí, doação de João Soares. Já viu que as pessoas que doam, mas eles querem que coloque lá, doado por fulano de tal. Doado por fulano de tal. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, num outro modelo que nós estávamos,
A pessoa chegou e falou assim: pastor, faz o orçamento. A igreja, o prédio da igreja não era rebocado, era um paredão. E essa pessoa chegou e falou assim: pastor, faz o orçamento, quanto que fica para rebocar esse paredão aqui? Eu vou dar o material para rebocar esse paredão. Eu olhei para aquele paredão e olhei para aquela pessoa, e o meu Espírito Santo não testificou com a motivação dele. Eu falei: meu querido, esse paredão vai demorar demais a ser rebocado. Talvez será o último. Tem muitas outras coisas para serem feitas, para depois nós rebocar esse paredão. Sabe por quê? Porque a motivação estava errada. Ele queria era chegar para todos e falar assim: está vendo esse paredão aqui? Eu dei o reboco desse paredão todinho aqui. Foi eu quem dei todo o material e tal. Quem tem a motivação correta? Quem presta o jumentinho. Ele não tem aquela preocupação de chegar e falar: foi eu, olha lá, eu sou o dono do jumento, eu sou o dono do jumento. Né? Ele não tem esta preocupação. A palavra do Senhor em Provérbios 19, 17 diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Digo: então trata bem as pessoas, porque você vai estar emprestando ao Senhor. Quando você estende as mãos por onde você passa, com aquele coração de servo: o que eu posso fazer por você, minha querida? Olhar nos olhos e falar assim: Espírito Santo de Deus, o que eu posso fazer por esta pessoa? O que eu posso fazer? Qual é? Espírito Santo de Deus, fala comigo aqui, testifica no meu espírito, qual palavra que o Senhor quer que eu traga para esta pessoa? Chegou o tempo de nós parar de falar assim: Senhor, olha para o meu celeiro, Senhor, olha para isso aqui dentro de casa, Senhor, olha para isso, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Chegou a hora de nós falar, de começar a chegar e falar: Senhor, mostra para mim o coração desta pessoa. Senhor, mostra para mim onde que eu posso servir esta pessoa. Senhor, o que eu posso servir esta pessoa. Chegou a hora, amados, de nós olharmos para a igreja, não apenas com aquela mentalidade assim: o que esta igreja pode fazer por mim? Mas o que eu posso fazer por esta igreja? Qual área eu posso ajudar? Qual área eu posso servir? Chegou o momento de cada um de nós nos posicionarmos e falar: Senhor, eu me coloco à disposição, independente se vai aparecer o meu nome ou não, eu me coloco à disposição. Como aquela criança que emprestou 5 pães e 2 peixinhos. Quem era aquela criança? Para aquela criança levar aqueles pães e aquele peixe, teve que também uma mãe emprestar. Imagina aquela mãe, o menino já sai, está para sair: espera aí, meu filho, hoje você vai alimentar uma multidão de pessoas. Hoje você vai alimentar, a mãe preparando o lanche ali, e falando: meu filho, hoje você vai alimentar uma multidão de pessoas. Não é um simples lanche. A gente não conhece a história desta família, mas eu creio que aquela mãe, enquanto preparava aquele lanche, ela já viu uma multidão também sendo alimentada. E aquela criança, quando ele chega e coloca à disposição, não foi preciso de alguém chegar e falar, um dos discípulos de Jesus chegar lá e falar: me dá aqui, e tomar o lanche da mão da criança dá problema. Dá ou não dá? Dá ou não dá problema? Dá problema. Vai tomar um lanche da mão de uma criança. Mas Deus já estava agindo na mãe que estava preparando o lanche, no coração daquela criança, em colocar à disposição. Eu creio, amado, que quanto mais nós estendermos as mãos, quanto mais nós tivermos este coração de abençoar pessoas, mais nós seremos abençoados. Nós seremos uma igreja conhecida como a igreja que ama a Deus e que serve as pessoas. A igreja que vai sair das 4 paredes e nós vamos alcançar milhares de pessoas, multidão de pessoas. Por quê? Porque nós, com este coração, com este olhar, nós vamos chegar e vamos ter aquela mentalidade: o que eu posso fazer para te ajudar? Onde eu posso te servir? O que eu posso fazer por você? Então, a geração de Ur é uma geração de anônimos, que não tem a preocupação de ter o seu nome escrito, ou até mesmo aparecer. Uma outra característica desta geração é uma geração leal. Leal a Deus e leal também ao propósito. Uma geração leal, que é fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, o que acontece?
é colocado no muito. Seja fiel no pouco. Ah, pastor, é só estender as mãos. Não é nada, não, meu querido. Não é sobre estender as mãos, é sobre vidas. Não é pegar aqui na mão de Moisés, é sobre vidas. Não é sobre levantar as mãos, é sobre vidas que estavam sendo alcançadas. Vidas que estavam sendo alcançadas. Então, não é apenas sobre coisas, mas é sobre vidas. Então, Arão, ele foi fiel no pouco, e o Senhor colocou sobre muito. De apenas segurador de braço, ele é convocado agora para líder de uma nação junto com Arão. A palavra do Senhor, em Êxodo 24, verso de número 14, diz: disse aos anciãos, Moisés subiu com Josué para o monte. Mas antes dele subir para o monte, ele chegou e falou: olha, eu vou subir para o monte, mas eu vou deixar 2 pessoas da minha confiança para cuidar de vocês, para liderar vocês. Quem foi que Moisés colocou para estar liderando lá embaixo, enquanto Moisés havia subido? Arão e Hur. De um segurador de braço para uma grande liderança. Amém, meu querido? Eu vejo você sendo promovido também no mundo espiritual. Por quê? Porque você está sendo fiel nas coisas simples, nas coisas mínimas. Porque você está sendo fiel no pouco. O pouco para algumas pessoas pode não ser nada, pode parecer algo insignificante, mas você está sendo fiel no pouco. Então não é sobre segurar um braço, é sobre vidas, é sobre reino. Quando você se coloca à disposição, não é sobre ficar vigiando os meninos, cuidando dos meninos lá na salinha. Nós temos os nossos professores que estão lá no Kids. Não é sobre vigiar os meninos, mas é sobre vidas, é sobre reino, é sobre uma eternidade. O que aqueles professores estão ensinando lá na sala é sobre eternidade. Eles estão marcando as vidas das crianças. Não é apenas um lanchinho que elas trouxeram, não é uma brincadeira que elas estão fazendo lá, não. São vidas que são alcançadas, é para a eternidade, não é simplesmente. Então, quando os nossos professores estão preparando a lição para cuidar do Kids, são vidas, aliás, é eternidade. Quando alguém está cuidando lá no estacionamento, logo nós teremos um estacionamento fantástico, pessoas cuidando lá no estacionamento, não é sobre o carro, sobre os carros no estacionamento, é sobre vidas. Alguém que está segurando uma placa, não é sobre placas, mas é sobre vidas que serão impactadas, serão alcançadas. Porque simplesmente se fosse para as pessoas chegarem e ver a placa, a gente pendurava lá as placas. Mas quando você está segurando aqui as placas e dá aquele sorriso, você está dizendo: eu estou fazendo parte de um grande projeto. Eu estou contribuindo. Quando você chega e ajuda a alinhar as cadeiras, ou quando termina aqui, você ajuda também a guardar as cadeiras, você está dizendo: são vidas, é para a eternidade. Também da mesma forma, quando você vem aqui à frente e traz o seu projeto, ou quando você faz o seu projeto e que se coloca à disposição, você está dizendo: eu estou alcançando vidas através do meu projetando, através das suas finanças, nós também estamos alcançando vidas. Quando alguém vem tocar aqui, chega aqui, ministra aqui na frente, não é sobre tocar, é tocar um instrumento, é sobre tocar vidas, é sobre tocar a eternidade. Quando as pessoas vêm dançarem aqui, não é um passinho ensinado, mas é sobre tocar as vidas, é sobre tocar a eternidade. Quando você também, da mesma forma: pastor, é só aqui no prédio da igreja? Não, mas aonde você estiver, que você coloca à disposição no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, dentro do ônibus, quando você cede o lugar para uma pessoa e fala para aquela pessoa: Jesus te ama, senta aqui, descansa um pouco, a pessoa vai olhar nos seus olhos e vai ver Jesus, e elas também serão atraídas. Então é sobre vidas, é sobre vidas. Todas as vezes que eu estendo as mãos, eu estou dizendo: eu estou alcançando uma geração. E por último, a geração de Ur é uma geração comprometida com a santidade. Como que terminou Ur? E depois, o que aconteceu? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que aconteceu com Ur, gente? Arão se tornou um sacerdote. Mas o que aconteceu com Ur? A tradição judaica diz que Ur morreu. Mataram Ur.
Porque quando Moisés subiu, Arão ficou junto ali, Arão e Hur, para cuidar do povo. Quando eles tiveram a ideia de fazer ali um bezerro de ouro, Arão, por medo, cedeu e permitiu que fizesse o bezerro. Mas Hur, ele disse, não vai fazer. Nós somos fiéis à nossa liderança. Somos fiéis a Deus e somos fiéis à nossa liderança. A tradição diz que por não ceder, assassinaram Hur. Ele não cedeu. A geração de Hur é uma geração que não negocia princípios. Uma geração que anda na contramão do pecado, que não abre mão da santidade. Não é apenas fazer, mas é uma geração que está tocando vidas. Uma geração que chega à seguinte conclusão: eu faço para Deus e eu alcanço vidas. E eu não abro mão de viver uma vida de santidade. Santidade em tudo que faz. Uma geração que não abre mão, que não cede princípios, que não negocia princípios de forma alguma. E é uma geração que anda na santidade. E é uma geração que vai alcançar pessoas. Que alcança pessoas. Hur morreu. Mas a palavra de Deus também diz que o seu neto, Bezaleel, mais à frente um pouco, Bezaleel, neto de Hur, ele é convocado por Moisés para construir a arca da aliança. Digo, uau! Bezaleel, depois você vai lá e estuda. Quem construiu a arca da aliança? Bezaleel, guarda esse nome. E quem era Bezaleel? Neto de Hur. Com certeza ele chegou e falou assim: o meu pai, Hur, não abriu mão. Ele não cedeu princípios. Mas quem foi seu pai? Meu pai foi aquele que estendeu as mãos de Moisés. E meu pai é aquele que não abriu mão, não cedeu a princípios de forma alguma. Então Moisés chamou Bezaleel, e ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fez a arca da aliança. E o que era a arca da aliança? A arca da aliança representava a presença de Deus. Então, a geração de Hur é a geração que zela pela santidade e que não abre mão de princípios e que através de tudo isso alcança uma geração também. Outras pessoas são alcançadas, uma geração que reproduz gigantes espirituais. Eu vejo você caminhando em santidade e gerando ou reproduzindo gigantes espirituais que ama a Deus e que serve também pessoas. Levante a sua mão e diga: eu sou.